Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo a mais uma entrevista com o mentorado no quadro A Casa Deles em Portugal. Aqui você conhece pessoas reais que já têm o seu imóvel em Portugal se pagando sozinho e gerando poupança em euros todos os meses, mesmo à distância. Essa vai ser a história de mais uma família que nós ajudamos com que o sonho de comprar um imóvel em Portugal se realizasse, se tornasse real e realizado sem que eles precisassem sair do Brasil, com êxito e segurança. E vou te dar um spoiler: ele estava prestes a cair na maior cilada ao tentar fazer essa compra. A história desse mentorado começa em 96, quando ele veio a primeira vez aqui em Portugal conhecer familiares e se apaixonou pelo país. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado pelo Giovanni. seu tempo, para nos contar a sua experiência e mostrar para outras pessoas que, com consciência e do jeito certo, é possível ter um imóvel próprio aqui em Portugal. Tá? Conta para quem está nos assistindo quem é o Luiz, quem é a sua família, apresenta aí para a gente. Boa tarde, Giovanni. Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu sou Luiz, moro em São Paulo, sou comerciante há 40 anos e, como você disse, eu já estava há uns bons anos tentando comprar uma residência em Portugal, fazer um investimento em Portugal. Sou um casal, eu, a esposa e uma filha, e hoje um neto e um genro. Meu netinho vai fazer 2 anos. Legal, legal. Para começar, então, Luiz, para começar a nossa conversa, né? Eu preciso saber, você já tem um imóvel próprio em Portugal que está se pagando sozinho e gerando poupança em euros todos os meses, com você e sua família ainda morando no Brasil, ou seja, a distância, né? Eu encaro como foi um sonho realizado, como você sabe, fazia muitos anos que eu tinha essa ideia, e foi um dos melhores investimentos que eu fiz nesses últimos 40 anos de comerciante, no meu ponto de vista. Ou seja, você realizou o seu sonho e tem hoje um imóvel se pagando à distância, né, Luiz? Se pagando e rendendo alguma coisinha, sempre sobra ainda algum troquinho para as despesas adicionais de impostos e tudo o que precisar para o imóvel. Por enquanto, eu nunca precisei tirar um centavo do meu bolso desde a compra. Isso é muito bom, isso é muito bom de ouvir. E eu sei que você chegou a morar aqui em Portugal também em 2002, né, Luiz? Por que você precisou 2000, voltar para o Brasil naquela época, em 2002, né? isso, em 2002 eu estava cansado do Brasil por uma série de motivos políticos, sociais, e eu sofri muitos assaltos na minha loja e tal. Eu estava cansado do país e decidi ir para Uhum. Portugal. Só que eu fui sozinho, sem a família, sem nada. Chegando lá, apesar de ter família lá, tenho muitos primos, tios e tal, fiquei hospedado na casa, por um tempo, na casa até de uma prima. Eu tinha que procurar um imóvel para alugar. E já em 2002 já era difícil achar imóvel e já era caro, né? Porque o salário mínimo, se eu não me engano, era 400 ou 450 euros naquela época. E o imóvel, na cidade que eu estava, que chamava Castelo Branco, no mínimo era 300 a 350 euros, que consumia grande parte do salário. Que eu, apesar de ganhar um pouquinho mais que um salário mínimo na profissão que eu estava trabalhando lá, sobraria 30% do salário tirando o aluguel para sobreviver, o que era impossível de sobreviver, né? Uhum. Aí o que me levou a pensar, sem ter uma casa aqui, fica difícil você se instalar, Fica, né? fica difícil, né, cara? E ó, você saiu do Brasil em 2002, já citando questões políticas, segurança. Sim, Parece sim. que é uma novela sem fim, né? Porque a gente Não, vê isso repetindo eu, agora, né? eu costumo dizer que o Brasil é o país do futuro que nunca chega, que a gente está sempre esperando melhorar e está sempre acontecendo algo que dá um passo para frente, três para trás. Sempre parece que é assim, quando muda a política, quando está sempre dando passo para trás, parece que nunca vai para frente, É né? incrível, Até né? hoje a gente tem os mesmos problemas sociais, né? Assaltos, insegurança jurídica, segurança social, escolas ruins, que você tem que pagar do seu bolso um serviço que você já paga o imposto e você tem que pagar esse serviço novamente, porque você precisa terceirizar saúde, educação e tudo por aí vai. Exatamente. 23 anos se passaram
E a gente vê o Brasil, igual você falou, um país do futuro que o futuro nunca chega, né, Luiz? Sim, E aí, 20 anos depois, em 2023, você começou a ideia de comprar um imóvel de novo, né, Luiz? E foi quando isso. você me encontrou, né? Em 2023 eu voltei a Portugal, mas foi a passeio com a minha família, né? Minha esposa não conhecia e a minha mãe fazia 30 anos que não visitava a família. Eu fui Hum. levar ela e voltei com a ideia, né? De novo, que nunca, na verdade, nunca morreu essa ideia. Eu não tinha os meios, porque eu tinha que ir para lá, na minha cabeça eu tinha que ir para lá, procurar o imóvel, levar o dinheiro daqui, não sabia como levar, o que fazer, como fazer. E fiquei com essa ideia. E cheguei até a tentar comprar o imóvel, mesmo estando aqui, mas sem auxílio de ninguém, só com auxílio na época de um primo meu que estava tentando me auxiliar naquela época, né? Uhum, uhum. E foi Aí nesse momento, então, que você descobriu o Oliveira Imóveis. Isso, aí eu pesquisando na internet, como você pesquisa muito, começa a vir muita informação sobre aquele assunto, né? O algoritmo te joga, apareceu na época as aulas de que vocês estavam para começar as aulas. Eu falei, vou assistir, pelo menos para dar uma luz aqui, o que eu estou fazendo de errado e o que posso melhorar. As aulas da jornada Minha Casa em Portugal, que é Isso, justamente o início ali da pessoa entender os passos que ela precisa seguir para é, comprar o imóvel, né? isso. Qual foi a importância dessas aulas gratuitas, então, da jornada Minha Casa em Portugal, para No que meu, você finalmente pudesse conquistar o seu imóvel só tão sonhado aqui em Portugal, Luiz? No meu caso, foi para me abrir os olhos que eu estava começando a fazer tudo errado, né? Que eu já estava vendo o imóvel sem ter nem financiamento previsto, sem saber o quanto que eu ia ter que dar de entrada. Eita! E eu já estava fazendo visitas virtuais com meu primo, ele ia nos imóveis e fazia visita virtual comigo. Eu estava quase fechando já um negócio perto da casa dele, da onde ele morava, que é perto do aeroporto de Lisboa, E né? você já, então, você já tinha esse olhar como investidor ou estava olhando ali meio que perdidão mesmo em como fazer o processo? A princípio a ideia era comprar, né, e botar para arrendar, né, como se chama em Portugal, eu botar para o aluguel para ver se eu conseguia pelo menos pagar parte do financiamento com esse aluguel. E nas aulas eu aprendi que, aliás, você paga o financiamento com o aluguel e ainda consegue algum troco dessa sobra aí, graças às aulas que eu aprendi bastante nessas 3 aulas da jornada que vocês dispõem na internet para quem quiser assistir. As aulas, querendo ou não, elas têm um foco, não é só para quem é investidor, mas ela tem um foco realmente nisso, né? Em proteção de Sim, patrimônio, como um investimento. Então, ela traz uma luz para quem quer fazer como investimento a compra do imóvel aqui, muito boa, né? O que fez você sair de Lisboa, que é uma zona que nas minhas lives, nas minhas aulas, na jornada mesmo, eu cito, que não é mais a região para você investir tanto, né? Porque os preços lá já são caros e com isso a rentabilidade já não é tão boa assim, né? sim, eu não sabia disso e eu estava muito apegado a Lisboa porque tenho uma parte da família lá, a que eu mais tenho ligação, assim, afinidade, eles moram em Lisboa, ali nessa região que eu falei. Então eu estava muito preso a manter nessa região, apesar de eu até conhecer bem Portugal, né? Mas a região que eu comprei também tem um certo carinho por ela, que é a região onde nasceu meus pais. Então também me ajudou bastante nessa decisão quando a gente fez a mentoria aí, e as aulas me ensinaram muito antes de decidir fazer a mentoria com vocês. Uhum. Você falou de mentoria aí, e você então decidiu aproveitar para justamente contratar a mentoria Minha Casa em Portugal, né? Para que nós Sim, fizéssemos esse trabalho todo por você aqui, sem que você saísse do Brasil. Para sim, quem está assistindo a gente e entender um pouco disso, né? Sempre que a gente dá as aulas gratuitas da jornada Minha Casa em Portugal, eu abro algumas vagas para contratação do serviço de mentoria Minha Casa em Portugal, né? Que é um serviço para ajudar o cliente. Como que foi para ti tomar essa decisão de, pô, eu estou comprando sozinho, percebi que eu estou fazendo algo errado, as aulas gratuitas da jornada me ajudaram aqui, eu vou desistir de comprar sozinho e vou contratar
a Oliveira Imóveis, então, vou contratar a mentoria. Como foi tomar essa decisão para você? Então, as aulas, elas explicam bem, se a pessoa tiver, que no caso eu tinha até uma pessoa lá que podia olhar para mim, só que ela não tinha a visão da Oliveira Imóveis, que era a visão do comprador, né? E não sabia, esse meu primo não sabia todos os processos de compra, né? Apesar dele já ter imóvel e ter comprado, ele não sabia os processos de Ele compra. fez uma vez, né? Fez a vez dele lá e com certeza foi. Ele é português, ele mora lá, foi com auxílio do banco e do corretor que arrumou o imóvel para ele. Diferente de mim, que estava perdido, sem saber regiões, sem saber o valor correto da entrada e o valor. E o mais importante, né? O valor que eu ia ter de financiamento, que era muito importante isso. Né? Sim. Aí eu vi que eu teria que ir para Portugal para resolver isso. Ia me gerar um custo muito alto. E a mentoria me livrou de muitos custos e muitos atropelos que eu ia ter nesse percalço aí, nesse caminho todo. Sim, sim. E mesmo a mentoria te livrando desses percalços, te livrando desse alto custo, você teve algum receio de me contratar? Afinal, você só me conhecia pela internet, pelas aulas da jornada, né? Sim, com certeza, você fica com muito receio, né? Mas na época você já tinha aberto a mentoria e eu entrei em contato com a Valéria e ela me esclareceu muitos pontos que eu tinha dúvida. Mas lógico, quem não vai ter medo de você vai mandar dinheiro para o outro lado do mundo por uma pessoa que você conheceu ou fez uma reunião de vídeo e não tem a mínima noção do que está acontecendo do outro lado, né? Mas medo eu tive, lógico, mas quando começou a fluir as visitas das casas e tal, e saiu o financiamento do banco lá aprovado, eu recebi os e-mails com todas as aprovações, aí você fica bem mais tranquilo, né? Aí você começa a ver, não, o negócio funciona e está dando certo. Exatamente. A partir da sua contratação, a gente deu o início do seu processo voltando na etapa inicial, como deve ser, né? Ou seja, a gente voltou ele no zero para fazer o processo seguir a ordem certa para te dar a segurança, né? Conta Sim. para quem está assistindo a gente como é que foi um pouco desse processo. Você lembra como é que ele desenvolveu, Luiz? Eu fechei a mentoria com a Valéria, né? Aí começou, aí entrou, abrimos a aba do Telegram, né? Que aí a gente tem um contato direto com o pessoal pelo Telegram, né? Que fica focado só naquela família, né? Exatamente, a E gente cria um grupo específico para cada mentorado, né? Um isso, grupo individualizado para a família do isso. mentorado. E que persiste até hoje, né? Qualquer problema hoje a gente resolve por esse grupo. Aí a gente começou a mandar a documentação, né? Todos os documentos que vocês pedem, que necessita para fazer. O contrato a gente assinou também, tudo online. Quer dizer, eu não saí do meu sofá para nada, para nada. A única coisa, o trabalho que eu tive foi ir atrás da documentação exigida, que é cartórios e tal, que isso sou eu que tenho que fazer, porque é aqui, não tem outro jeito. Agora, a partir do momento que chegou essa documentação em Portugal, aí a minha tarefa só foi escolher o imóvel. Eu procurando e vocês também mandando algumas informações de algumas oportunidades que apareciam. Exatamente. Teve a parte do empréstimo, do financiamento, né? Que a gente, antes de começar a procurar, fomos Sim, atrás sim. do empréstimo, conseguimos o empréstimo para ti, né, Luiz? Sim, Mandamos empréstimo, ali. abertura de conta, foi tudo a mentoria que realizou para mim. Né? Não tive Exatamente. Aí, com trabalho o nenhum com crédito isso. aprovado, fomos atrás do imóvel do jeitinho que você queria, do jeitinho que você precisava, dentro do seu bolso, né, Luiz? Sim, sim. Isso me ajudou muito, né? Porque eu ia fazer uma prestação muito mais alta, que eu ia comprar um imóvel muito mais caro. Provavelmente, por causa da idade, tem os prazos de financiamento, por ser mais velho, você sempre diminui esse prazo de financiamento. Provavelmente, o imóvel que eu estava vendo, se eu conseguisse comprar com toda a dificuldade que tinha antes de fazer a mentoria eu sozinho, provavelmente ele nem ia se pagar sozinho, eu ia ter que estar pondo dinheiro no meu bolso para
para esse imóvel dar certo, se eu conseguisse financiamento realmente, né? Você estaria preso no imóvel de Lisboa É, que antes você estava olhando, né, Luiz? sim, Você sim. abriu mão dele e Fora, foi. fora se eu tivesse assinado o CPCV e não tivesse conseguido o empréstimo, o financiamento, eu ia perder o dinheiro do CPCV, né? Exato, Que aí seria o caos, né, cara? Aí aí seria. seria andar 5 passos para trás e atrasar ou até nunca mais concretizar esse processo. Exatamente. Aí você abriu mão desse imóvel, deixou na nossa responsabilidade a busca com base no seu parâmetro, na sua Assim, no necessidade, perfil que e eu com lhe isso, indicava. exatamente, com isso achou o imóvel que está se pagando sozinho até hoje, né, Luiz? Que é a melhor parte da história, né? Sim, sim. Está se pagando até hoje, né? E o melhor de tudo, né, Luiz? Sempre tendo apoio da nossa parte jurídica em todas as etapas também, né, Luiz? Sim, sim. Desde a contratação, com um contrato certinho, bonitinho, uma procuração que dava poderes para a gente fazer o que precisava, na hora de comprar, analisar toda a documentação do imóvel, CPCV, né, o contrato de promessa de compra e venda, a escritura em si, o jurídico sempre acompanhando e, inclusive, depois no arrendamento, né, no aluguel, a parte jurídica aqui da empresa também sempre conferindo os inquilinos que estão interessados no seu imóvel, né, Luiz? Sim, isso é muito importante, a parte jurídica, porque se eu tento fazer esse processo sozinho, eu teria que contratar um advogado, procurar uns corretores, que você vai ficar na mão daquela imobiliária, quer se livrar daquele imóvel, quer passar aquele imóvel, não vai te passar os pontos negativos desse imóvel, o que pode te trazer transtornos no futuro, Ou, né? E muitos, e é imprescindível, né? Foi imprescindível para mim essa parte da mentoria, porque vocês analisaram tudo e até hoje dão suporte. Eu tive um probleminha com o imóvel, de uma infiltração que estava prejudicando um vizinho, e a Oliveira resolveu tudo sem eu ter que sair daqui, de eu ter que contratar ninguém, porque a gente tinha o seguro do imóvel, resolveram tudo com o seguro, que era muito burocrático, mas foi tudo resolvido pela Oliveira. Eu não tive que, em momento nenhum, me abalar ou ligar para alguém para resolver. A única, só o contato direto com vocês mesmo. a Nunca gente tive que te fala contratar que ninguém de aconteceu. fora. Exatamente. A gente fala que aconteceu algo, ou seja, a gente te traz um possível problema que aconteceu no imóvel, mas a gente já te traz também a solução, né? Afinal de Sim, contas, a gestão imobiliária que a gente faz tem esse propósito, né? Ajudar o cliente a não ter dor de cabeça. A gente informa, ó, aconteceu isso, seu inquilino aqui deixou acontecer algo no imóvel, porém, já está sendo tratado, já está sendo solucionado, porque acionamos o seguro e isso não tem nenhum custo adicional para ti. É o sim, sim. papel tanto do nosso jurídico quanto do nosso comercial, a equipe nossa de apoio para obras e pequenas obras, né, pequenos concertos. A Oliveira Imóveis está aqui para realmente proteger o cliente sempre, seja qual seja o ponto de situação, seja a parte jurídica, seja a parte comercial, seja na hora de comprar e fazer uma proposta, né, a parte financeira de conseguir um empréstimo, ou conseguir os primeiros documentos, abertura de conta, NIF, né? A gente está aqui justamente para isso. Sim, sim. Para isso em si, também tem um custo, né, Luiz? Tem um custo envolvido para a gente fazer isso tudo isso, toda essa questão para o nosso cliente, né? Então, quanto ao valor cobrado pelos serviços da mentoria Minha Casa em Portugal? Na hora da contratação, eu sei, né? Eu sei o peso do valor, né? É um valor considerado, né? Mas conta para a gente, depois de passar por todo esse processo, você considera que o valor que a gente comprou pelo serviço é caro ou barato perante ao que a gente te entregou como serviço e o imóvel concretizado comprado, Luiz? Olha, você, quando vai contratar, você acha que o valor é alto, mas no fim, Salgado, né? salgado, mas no fim, quando você está com o processo todinho pronto e vê o quanto você economizou com parte jurídica, com possíveis problemas que você ia ter, ou até o seu deslocamento a Portugal, que custa caro, quem sabe que uma passagem hoje é muito cara para ir, aí você vai se hospedar, apesar de eu ter aonde me hospedar, vai gerar um custo de alugar um automóvel, de eu comer, sair para almoçar e tal, que
seria 2 ou 3 vezes, talvez, o custo que me custou a mentoria, do valor da mentoria que eu acabei pagando. Então, seria uma economia muito grande. Foi uma economia muito grande. No meu ponto de vista, eu economizei muito dinheiro com a mentoria. Exatamente. Isso aí não tem nem o que falar, né, Luiz? O Sim, fato de você não precisar vir em Portugal em nenhum momento, mesmo o seu imóvel estando aqui no seu nome e neste momento alugado para se pagar sozinho, né, cara? O que você economizou se a gente for ticar ali numa lista de custos que teria, como sim, você mesmo mencionou, advogados, comissões, encargos, passagens aéreas, hospedagem, seria um rio de dinheiro, né? Agora, qual é a sensação de ter um imóvel aqui que, além de comprado, financiado, agora que está sendo administrado para a gente faz isso tudo à distância para você e você continua sem precisar vir aqui. É de fato um processo, dá para fazer ele todo do sofá da sua casa, Luiz? Ou é sim, ilusão? sim. Não, não é ilusão, não. É o que eu falei. O único trabalho que eu tive foi quanto juntar as documentações. Do resto, só foi enviar e esperar o negócio fluir e acontecer, né? Foi muito satisfatório o processo. Às vezes, você, no meio do caminho, você começa a achar que demora e tal, mas é um processo que tem que ser feito desse jeito. Se eu tivesse em Portugal, eu ia demorar talvez o mesmo tempo ou até mais, com um prejuízo muito maior para o meu bolso, né? Só de hospedagem, né? Embora você tenha Hospedagem, família aqui, vai chegando uma sim. hora que você começa a ficar deslocado, né? De ficar Mas naquele. imagina, o meu processo levou em torno de 90 dias, talvez um pouco mais. Imagina eu ter que ficar 90 dias em Portugal. Minha família já estava me expulsando lá, 90 dias na casa dos outros. É pesado. Por mais que eles quisessem eu estar lá, você já começa a sentir mal de estar lá incomodando a pessoa por tanto tempo assim, né? É complicado, é complicado. É realmente um tempo que as pessoas não percebem. E isso acontece, claro que não vai chegar a 90 dias, mas acontece mesmo numa compra à vista, porque Sim, tem regras aqui específicas que você não chega no imóvel que está anunciado, viu, gostou, dá o dinheiro e vai lá no cartório e registra. Você tem sim, prazos que você tem que cumprir aqui de espera para quem tem direito, quem tem preferência na compra, como a cidade, a prefeitura, o estado, a União, eles têm preferência na compra e isso tudo alarga prazo. Então, mesmo quem tem ali a ideia de comprar um imóvel à vista, ainda vai ser um processo demorado também. E como você falou, 90 dias ali é algo normal, é um tempo normal, um sim. processo que tem financiamento. Agora, e se você fosse comprar um segundo imóvel, Luiz? Você já tem o seu primeiro, está se pagando ali sozinho, está te gerando renda todos os meses, o inquilino paga a prestação para você sem problema nenhum. Mas se você fosse comprar o segundo imóvel aqui, agora depois de passar por todo o processo e saber como faz, você faria por conta própria ou contrataria de novo o serviço da mentoria Minha Casa em Portugal? Hoje eu não teria nem dúvidas, não teria nem mais medos, nem nada. Estando no Brasil, o serviço seria da Oliveira Imóveis, não teria para onde correr, né? Porque Mesmo conhecendo os passo a passo, você os não se passo a passo. arriscaria. Não me arriscaria, né? Não, não tem como, porque você tem a segurança jurídica da empresa, tem todo o know-how da empresa, então a expertise de quem está trabalhando já com isso. Porque eu fiz o processo junto com a mentoria. Se eu fosse fazer o processo sozinho, seria muito mais complicado para mim, mesmo eu já sabendo todos os passos. Então, logicamente, a Oliveira Imóveis seria a primeira e talvez a única opção para mim fazer novamente outro negócio. Eu tenho até uma curiosidade sobre isso. Eu estava conversando com um cliente ontem, que ele falou, Giovanni, eu estou achando um processo um pouco lento, e você usou essa palavra aí agora também, né? Eu tô achando um processo um pouco lento, eu achava que era mais dinâmico. Eu falo, olha, o cliente ele não tem a noção de quando tudo funciona bonitinho, ele tem um imóvel comprado, ele não tem noção do perrengue que foi para a gente aqui Sim, internamente sim. fazer tudo acontecer, né? Uhum. É muita acrobacia que a gente tem que fazer, desviar de pedra no meio do caminho, trocar pneu com o carro andando,
Porque o nosso cliente, e 80% dos clientes da Oliveira Imóveis estão no Brasil, eles são muito dinâmicos, né? O Brasil tem um estilo de vida muito dinâmico. E o português, ele tem um estilo de vida mais sossegado, mais calmo, mais tranquilo. Então, a gente tem que estar recebendo a pressão do cliente, tentando pôr pressão no português, mas ele imediatamente falando com a gente, olha, abaixa o ritmo aí, porque eu não vou fazer as coisas na pressa, eu vou fazer no meu ritmo, e a gente está no país dele, a gente tem que entender isso, né? Então, é uma dinâmica realmente que tentar fazer sozinho o brasileiro com alguém que está cá direto, sem ter essa empresa Oliveira Imóveis para dar esse apoio, para dar esse suporte, é muito complicado, porque a pessoa acaba podendo se frustrar facilmente, porque ela Sim. não tem essa visão de que o ritmo aqui é muito mais devagar. Então, ela vai ficar cobrando lá pela outra ponta do processo, ela vai ficar cobrando quem está cá, achando que a pessoa está sendo maldosa, achando que a pessoa está, né, prejudicando ela, e às vezes é só o ritmo. Né? Claro que tem coisas erradas, tem pegadinhas, tem golpes, tem um monte de coisa que tem que ter atenção, não pode abrir mão de advogados e tudo mais. Ter a Oliveira Imóveis ainda é a melhor solução de todas, mas tem o ritmo também que é muito diferente, né? Então, isso também gera uma questão a mais no processo, né? Não, e digo mais, né? Também a burocracia é diferente e a leitura dos documentos que a gente manda também é diferente para eles, né? Então, isso tudo torna o processo um pouquinho mais lento para a gente. Como você falou, a gente tem pressa, a gente quer para ontem. E aí não, aí o ritmo é outro, tem que obedecer todas as regras. Não, praticamente não existe a história do jeitinho, que a gente tem muito esse costume, mau costume, né? No Infelizmente, Brasil, do sim. Brasil do jeitinho, e lá não existe essa história. Vamos dar um jeitinho aqui. Ou está certo, ou não está certo, e Ou acabou. não está e não vai andar, Né? exatamente, exatamente. E Luiz, depois dessa linha de respostas suas, que eu fico feliz de ter ouvido, porque todas elas, né, mostram o zelo que você teve, com o carinho que você teve com a Oliveira Imóveis, e a gente também, claro, um carinho com o seu projeto. Você recomendaria o serviço da Oliveira Imóveis e a mentoria Minha Casa em Portugal para outras pessoas, amigos, familiares, inimigos, quem quer que te pergunte sobre o seu investimento em Portugal? Eu tanto recomendo que já tenho um amigo que está fazendo negócio com vocês. É E, mesmo, hein? Eu não lembrava disso, não lembrava de você. já Você recomendei, já recomendei para dois amigos. Um já iniciou o processo até, o outro tá vai e não vai, ainda não sabe o que faz da vida, se vai, se fica. Mas um já iniciou o processo, ele e tá realmente. e vive me perguntando as coisas, vai, é assim mesmo, demora um pouquinho, vai fundo que vai ficar tudo bem. E ele está bem contente aí com o serviço. Isso é bom, isso é Não bom. só recomendo, eu estou recomendando a todos que precisarem do serviço. Eu realmente até tinha esquecido desse outro mentorado que a gente tem com o seu apoio, porque foi você que indicou, eu realmente até esquecido disso. Agora, você É. falou que tem mais um, né, que está aí pensativo e que não decide, né? Qual conselho você daria para quem está nos assistindo, que cabe também para o seu amigo, e assim como você tem esse sonho de comprar um imóvel aqui em Portugal, Luiz? É assim, se você tem a ideia de comprar, não deixe para trás o sonho, porque os imóveis lá aumentam de preço muito rápido e somem do mercado muito rápido. Se você tem essa ideia, não deixe passar a ideia. Vá atrás, vale a pena. Você vai ter um patrimônio alavancado, principalmente porque o financiamento lá, a taxa de juros é muito baixa perante a Muito nossa, bom. muito baixa. Não perca essa oportunidade. Se você tem ideia, tem a parte que cabe para dar entrada no imóvel, não perca essa chance. Adquira seu imóvel. É legal isso, porque realmente o mercado ele está dinâmico. Eu ainda vejo os preços subirem durante muitos anos ainda, eu não vejo o mercado esfriando a curto, médio prazo, só mesmo a longuíssimo prazo, por causa da necessidade que o país tem de mão de obra e a falta de imóveis para serem vendidos. Então, o mercado vai continuar aquecido. E não só é tão verdade isso, que eu tenho outros mentorados que eles vivem falando comigo, Giovanni, eu vi um imóvel que eu amei, vocês visitaram,
eu pensei aqui sobre a proposta quando eu dei para a sua equipe o ok para a gente fazer a É, proposta, pegar o imóvel já tinha saído. Ou eu ouço isso de mentorado o tempo não, todo. aconteceu comigo também. Eu já tinha visto o imóvel e o imóvel foi assim, acho que em 2 dias, quando eu fui responder, já não estava mais disponível. Exatamente. O cliente ele não entende que o processo como um todo ele é lento, ele é num ritmo devagar, por causa daquilo que a gente falou, né? O ritmo de Portugal é diferente do ritmo do Brasil, mas quando a gente acha e mostra o imóvel, essa decisão não pode ser lenta, É, porque o essa imóvel é, ele sai muito rápido. O mercado, nesse ponto, na hora que o imóvel chegou ali para ser vendido, ele vai sair muito rápido. E, infelizmente, quem demora demais perde a oportunidade. Oportunidade que você não perdeu, você tem aí seu imóvel se pagando sozinho, gerando renda para ti todos os meses em euro, à distância, com você nunca tendo vindo aqui para o processo, já morou em Portugal, já teve aqui em outras oportunidades, mas por processo de compra você não precisou vir. E, em nome da família Oliveira Imóveis, eu só tenho a agradecer, né, Luiz? Agradecer a confiança no nosso trabalho, a confiança na forma como a gente administra o seu imóvel que está sempre alugado, então é um dinheiro extra entrando para você, sem você precisar pagar a prestação, porque o inquilino paga isso para você. Então, eu só tenho a agradecer, não só a confiança, mas também esse tempo que você disponibilizou para gravar, dar esse depoimento aqui, gravar esse vídeo comigo, com muito carinho, que eu realmente agradeço essa sua disponibilidade para vencer a timidez, né? A gente já passou de 1.000 famílias atendidas aqui no Oliveira Imóveis e a gente tem poucos depoimentos, porque as pessoas geralmente são muito tímidas, né? Então, eu te sim. agradeço imenso por participar aqui do vídeo também. Eu agradeço a Oliveira por todo o empenho que foi feito para eu estar com esse sonho realizado e sou muito feliz de dar o depoimento aqui, que é para ver se ajuda outras pessoas a seguir esse caminho também. Essa é a ideia, essa é a ideia. E obrigado também a você que assistiu até aqui, né? Não se esqueça de curtir, comentar e principalmente compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que têm o sonho de viver em Portugal ou querem investir de maneira segura aqui. Porque ou querem, né, morar ou querendo investir, Portugal é a bola da vez. E como você viu, através do serviço da mentoria Minha Casa em Portugal, você conquista seu imóvel aqui no país, que se paga sozinho, mesmo que você esteja à distância, sem correr nenhum risco. E se você também quer participar dessas aulas gratuitas e online da Jornada Minha Casa em Portugal, se inscreva no link da descrição desse vídeo e entre no grupo do WhatsApp. A gente envia lá todas as informações para você ficar por dentro de todas as próximas edições e as oportunidades para você também ser um novo proprietário de um imóvel aqui em Portugal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Luiz, obrigado novamente. Obrigado, Giovanni. Tchau, tchau, gente. Sempre um prazer.